Amados irmãos, boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos abençoe em mais este propósito de amor, de alegria, de estudo, de bom ânimo e de fortalecimento de nossa confiança em Deus, que deve ser inabalável. Quinta-feira, 19 de novembro de 2020. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo é a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e a sua aplicação às diversas situações da vida. Então este basicamente é o escopo, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra fundamental de importância capital na vida de todos nós, espíritas e não espíritas. Hoje nós vamos ler a explicação a respeito desta obra, que foi dada pelo tradutor José Herculano Pires. O nosso exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo é um exemplar da LAC e que tem como tradutor José Herculano Pires. A LAC, para quem não sabe, é a Livraria Espírita Allan Kardec, que se situa lá no Brás, um bairro da capital paulista, e a tradução que nós temos aqui é a tradução de José Herculano Pires. E logo no início da obra, antes do prefácio, que nós já lemos numa ocasião anterior, nós temos essa nota explicativa que nós vamos ler, porque ela é de suma importância para o entendimento deste livro. E José Herculano Pires então nos diz o seguinte: este livro foi publicado inicialmente com o título de Imitação do Evangelho. Kardec explica o seguinte: mais tarde, por força de observações reiteradas do Sr. Didier e de outras pessoas, mudei o nome desta obra para o Evangelho segundo o Espiritismo. Trata-se do desenvolvimento dos tópicos religiosos de O Livro dos Espíritos e representa um manual de aplicação moral do Espiritismo. A 9 de agosto de 1863, Kardec recebeu uma comunicação dos seus guias sobre a elaboração deste livro, e a comunicação assinalava o seguinte: este livro de doutrina terá influência considerável porque explana questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas de que necessita, como as nações, em sua vida prática, dele aurirão instruções excelentes. Fizeste bem ao enfrentar as questões de elevada moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Em comunicação posterior, a 14 de setembro de 1863, declaravam os guias de Kardec: a nossa ação, principalmente a do Espírito de verdade, é constante ao teu redor, e de tal maneira que não a podes negar. Assim, não entrarei em detalhes desnecessários sobre o plano desta obra, que, segundo os meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. E logo adiante acentuavam: com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já podemos ver-lhe a cúpula a desenhar-se no horizonte. Essas comunicações, cuja leitura completa pode ser feita em obras póstumas,
revelam-nos a importância fundamental do Evangelho segundo o Espiritismo na codificação kardeciana. Enquanto o Livro dos Espíritos nos apresenta a filosofia espírita em sua inteireza, e o Livro dos Médiuns a ciência espírita em seu desenvolvimento, o Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece a base e o roteiro da religião espírita. Livro de cabeceira, de leitura diária obrigatória, de leitura preparatória para reuniões doutrinárias, deve ser encarado também como um livro de estudo para melhor compreensão da doutrina. A comunicação do Espírito de verdade, colocada como prefácio, deve ser lida atentamente pelos estudiosos, pois cada uma de suas frases tem um sentido mais profundo do que parece à primeira vista. A introdução e o capítulo 1 constituem verdadeiro estudo sobre a natureza, o sentido e a finalidade do Espiritismo. Devem ser estudados atenciosamente e não apenas lidos. Formam uma peça de grande valor para a verdadeira compreensão da doutrina espírita. O tradutor, José Herculano Pires. Portanto, meus irmãos, esta nota explicativa nos mostra a importância capital do Evangelho segundo o Espiritismo, não só para a formação doutrinária das pessoas, mas também para compreender o alcance, o sentido e o objetivo profundo das nossas vidas. Quando nós vamos estudar uma obra, meus irmãos, é de suma importância que nós comecemos o seu estudo pelo prefácio e pelas notas introdutórias. Porque o prefácio e as notas introdutórias, eles vão apresentar a obra para nós. Eles vão nos dizer qual é o objetivo da obra, qual o conteúdo da obra, o que ela nos oferece, o que ela nos apresenta. E como nós poderemos estudá-la, como nós poderemos tirar o melhor proveito de suas lições. O Evangelho segundo o Espiritismo, portanto, é um compêndio de religião espírita, um livro de cabeceira, um livro que não pode faltar nas nossas bibliotecas, um livro que deve ser estudado todos os dias, porque ele traz a compreensão para todos os problemas da nossa vida, incluindo questões de interesse geral, questões de interesse religioso, questões de interesse econômico, questões de interesse político. Ou seja, é a plataforma moral sobre a qual se assenta a religião espírita. Assim como o Livro dos Espíritos é um tratado de filosofia espírita, o Livro dos Médiuns desdobra a ciência espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo é um manual de religião espírita, oferecendo bases morais para uma existência equilibrada e feliz. Um livro que deve ser não apenas lido, mas principalmente estudado. Não é um livro somente para ler, mas é principalmente para estudar. Portanto, o objetivo da obra está muito claro. É a iluminação das nossas consciências. Quando nós formos convidados a fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos fazer a leitura sequencialmente, desde a introdução até o último capítulo. A leitura do prefácio nós já fizemos no estudo anterior. Portanto, meus irmãos, é muito importante que essa obra seja estudada, que ela seja lida sequencialmente e não simplesmente aberta ao acaso, como muitas pessoas fazem,
e depois elas dizem assim: nossa, eu abri o Evangelho ao acaso, caiu na lição que eu mais precisava. Claro, a criatura precisa de tudo que está lá. Qualquer lição a criatura vai precisar intensamente. Então nós precisamos parar de ser supersticiosos e começar a estudar o livro de uma forma científica, de uma maneira racional, e nós veremos o quanto o Evangelho segundo o Espiritismo vai influir positivamente na vida da gente. Portanto, meus irmãos, nós estamos muito felizes, muito agradecidos à oportunidade que este grupo tão lindo e tão amoroso, Grupo Espírita de Amor e Caridade Ajudando a Caminhada, um grupo do qual participei já uma vez, me afastei por problemas particulares e agora tive a bênção de retornar. Agradeço intensamente esta oportunidade que me foi dada e estamos aqui, meus irmãos, na continuação dos nossos estudos doutrinários, lembrando sempre tudo com Jesus e nada sem Maria. E para que possamos fazer uma vibração por todos os nossos irmãos sofredores, em carências e dores muito maiores do que as nossas, pelos entristecidos do dia, pelos aflitos desta noite, pelos irmãos desorientados, vamos lhes enviando as nossas melhores energias, os nossos recursos mais solidários, e encarecendo a proteção da Mãe Maior, da Mãe Querida, da Mãe de Amor, digamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa volta para o verdadeiro lar. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Um grande abraço a todos.